Paz do Senhor, irmãos, para todos. Continuando aqui a nossa revistinha, hoje a lição de número 8, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Estamos aqui com a leitura bíblica em classe e o texto áureo. O texto áureo está em Efésios 2, 20, que diz: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina. E a leitura bíblica em classe está em Efésios 2, do 20 ao 22, e Mateus 7, capítulo 7, 24 a 27. Os irmãos podem conferir aí em casa. O poder de Deus não está restrito, irmãos, a qualquer construção humana. Hoje nós vamos falar sobre templo, tabernáculo. Então o poder de Deus não está restrito a qualquer construção humana. O rei Salomão, o grande rei e sábio rei Salomão, que edificou um templo a Deus, ele, com toda a sabedoria que ele tinha, podemos conferir ali em 1 Reis 8, 27, ele diz: mas na verdade habitará Deus na terra? Eis que os céus e até o céu dos céus não te poderiam conter, quanto menos esta casa que eu tenho edificado. Em Atos 17, 24, diz: o Deus que fez o mundo e tudo o que nele há, sendo Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens. Então nós vemos que Deus, ele habita em qualquer lugar. Ele não há necessidade de um templo para o adorar. E nós vamos ver nesta lição que o verdadeiro templo que nós podemos adorar nosso Deus está aqui no nosso coração, dentro de nós, através do seu Espírito Santo. Então Paulo fala que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina, não é? Neste texto áureo aqui, na leitura bíblica, nós vemos Paulo falando aos Efésios que Cristo é a pedra de esquina da igreja. A igreja está fundamentada em Cristo. Ele é a pedra fundamental da igreja, a pedra angular. É ele que dá a unidade, a solidez. Isaías, o profeta, séculos antes de Jesus nascer, já dizia, ali em Isaías 28, 16, podemos conferir: portanto, assim diz o Senhor Deus: eis que eu assentei em Sião uma pedra já provada, pedra preciosa de esquina, que está bem firme e fundada. Aquele que crer não se apresse. Então, irmãos, no Antigo Testamento, Deus habitou em tabernáculos. Os israelitas, os judeus, os hebreus, andavam com o tabernáculo onde eles iam. Era um tabernáculo móvel, nós já estudamos isso. Quando veio Salomão, o rei Salomão, ele sim edificou um templo fixo. Mas havia um tabernáculo natural ali no Éden já. O tabernáculo é onde nós falamos com Deus, onde nós honramos a Deus. Então no Éden havia um tabernáculo, não feito por mãos humanas, não fisicamente aparecia materialmente, mas havia um tabernáculo. Então, quando os israelitas peregrinavam pelo deserto, os judeus, eles estabeleceram um tabernáculo móvel, era feito em tendas, andavam com eles, como eles eram assim, como se fossem nômades, eram nômades, andavam com eles aquele tabernáculo. Quando veio Salomão, ele construiu ali aquele templo maravilhoso. Quando Jesus veio cumprir a sua missão, ele falou que em 3 dias, que ele iria destruir, que o templo iria ser destruído, e em 3 dias seria reconstruído. As pessoas não entendiam o que ele estava falando, mas a reconstrução do templo foi com a ressurreição de Cristo. O templo físico
não havia mais. Haveria um templo espiritual. Então, com a morte de Jesus, o templo, entre aspas, foi destruído. E em 3 dias, com a ressurreição, quando Jesus ressurgiu dos mortos, esse templo espiritual foi reconstruído e nós temos acesso a ele, e ele se encontra aqui nos nossos corações. Era isso que Paulo estava falando aos Efésios, e é isso que nós sabemos hoje. Deus habita na pessoa do Espírito Santo entre nós. Com seu sacrifício na cruz, Cristo reconciliou-nos com Deus e formou a igreja. Paulo compara a igreja como a um edifício em construção, cuja pedra angular, ali o alicerce, é Cristo. E os fundamentos, aí nós vamos construindo, o alicerce é Cristo. A pedra angular é Cristo. E aí nós vamos construindo com o quê? A doutrina dos apóstolos, e nós hoje aqui. Nós fazemos parte desse corpo de Cristo. O fundamento, a base sólida, foi dada por aqueles 12 apóstolos escolhidos por Jesus. Porque Jesus é Deus, ele é onisciente, ele sabia tudo o que iria acontecer. Então ele deixou ali escolhido a dedo os 12 apóstolos que iriam ter aquele fundamento todo na base da doutrina para que fosse formada a igreja dele, a igreja de Cristo, que hoje somos nós. E Paulo falava isso aos Efésios. Dos 12 apóstolos, sabemos que Judas suicidou-se, foi posto ao largo, e no lugar dele, por inspiração de Deus e pelo Espírito Santo, foi escolhido Matias. Então Matias não estava ali originalmente nos 12 apóstolos, ele substituiu Judas. E o outro apóstolo de Cristo é Paulo. Paulo não andou ali com Cristo, pelo contrário, ele perseguia o Cristo, Jesus. Mas sabemos ali pelo caminho de Damasco, né, a história toda que nós podemos ver nas Escrituras, Paulo foi escolhido pelo próprio Jesus, depois de ressurreto, foi escolhido por Cristo para ser o apóstolo Paulo, que hoje nós estamos estudando aqui essa carta aos Efésios, na qual ele escreveu muitas outras coisas. Houve também apóstolos gerais, não só aqueles 12, lá na época da igreja primitiva. Podemos citar Barnabé, Silas, Timóteo, entre outros, aqueles apóstolos daquela época da igreja primitiva, que com grandes milagres, sinais, maravilhas, testemunharam o poder de Cristo e deixaram escrito para nós, aqui na palavra, toda a base da igreja, o fundamento da igreja de Cristo. Então, eles tinham o dever de receber, declarar e escrever a palavra de Deus. Nós aqui temos ela escrita para o nosso benefício. E nós continuamos aqui, não é? Fazendo parte dessa igreja de Cristo, apresentando essa confirmação da palavra. O fundamento da igreja de Cristo é a própria palavra de Cristo, é o testemunho que ele deixou aqui. Quando a Bíblia fala que Cristo é a pedra angular da igreja, não é? Como dizendo que Jesus é essa pedra, a Bíblia quer destacar que Jesus é essa pedra imutável. A Bíblia quer dar grande primazia a Jesus, destaca a posição exaltada de Jesus, a grandeza de Jesus. Os apóstolos eram pedras valiosas, assim como também nós somos. Mas Jesus é a pedra principal, é a pedra que sustenta e sustentará a sua igreja para sempre, eternamente. Todo cristão que crê em Jesus, por isso é chamado cristão, e que crê que ele é o seu único e suficiente Salvador, é uma nova pedra desse templo de Cristo. Lembrando que lá naquele contexto de Éfeso, haviam 2 templos, assim, havia o templo a Diana, aquela deusa com letra minúscula que eles adoravam, alguns lá de Éfeso,
e havia também em Jerusalém o templo judeu. Então havia um templo judeu e um templo pagão. Mas com a morte de Cristo, Paulo anunciava essa boa nova aos Efésios. Olha, existe aquele templo, a Diana, existe o templo judaico, mas nenhum deles está agora habitando. Cristo está habitando em cada coração pelo seu sacrifício. Deus agora habita pelo seu Espírito Santo dentro de nós. Então, irmãos, é uma lição maravilhosa ali, essa carta de Paulo aos Efésios. E concluindo, irmãos, Cristo é a pedra angular, aquela que dá a direção, é a nossa base e nós estamos alicerçados nele. Vamos continuar, vale a pena ficarmos alicerçados em Cristo. Até a próxima e a paz do Senhor.